Graça e paz, Igreja do Senhor. Mais uma vez, que alegria podermos estar aqui para meditarmos na palavra do Senhor. E também hoje nós temos a oportunidade de nos voltar ao Senhor em oração, para que, colocando diante dele as nossas necessidades, colocando diante dele as nossas fragilidades, os nossos desejos, como também a nossa alegria, nós possamos nos alegrar cada vez mais no Senhor, tendo a sua direção, tendo o seu cuidado, tendo aquilo que o Senhor quer para todos nós, que é exatamente uma vida abençoada. Nós, sem o Senhor, nós não somos nada. Nós, sem o Senhor, ficamos perdidos diante das nossas ações, daquilo que nós devemos fazer. Daí, sempre procurar a direção do Senhor, sempre estar em oração, sempre estar buscando o direcionamento do Espírito Santo de Deus na nossa vida, para que nós possamos sempre nessa direção ter o melhor em nossas vidas, sempre ter o melhor em nossas vidas. Portanto, eu convido você nessa hora para que abra a sua Bíblia, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, nós vamos ler somente os versículos 23 e 24, somente esses versículos nós vamos ler, tá? E a partir de então nós teremos uma direção daquilo que Deus vai falar aos nossos corações hoje. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículos 23 e 24, a palavra de Deus diz assim: O mesmo Deus da paz os santifiquem em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que o chama, o qual também o fará. Oremos. Pai de infinita bondade e misericórdia, Senhor, no nome de Jesus, fala conosco, Pai, esta noite aquilo que nós precisamos ouvir de Ti, aquilo que nós necessitamos, ó Pai, para as nossas vidas. E assim, Pai, no nome de Jesus, ao encerrar o entendimento da Tua palavra hoje, Senhor, nós possamos nos alegrar, Senhor, nos aperfeiçoando cada vez mais, para que nós possamos ser mais e mais parecidos, ó Pai, com o Senhor Jesus, para que a nossa alegria, Senhor, seja uma alegria verdadeira e completa, e o Teu coração, Pai, se alegre com o nosso proceder. É o que nós te pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Bom, para quem está nos acompanhando desde o início dessa série de mensagem, nós estamos pregando desde o início dos primeiros versículos da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Estamos fazendo uma pregação contínua nesta carta, e hoje é a última mensagem desta série temática, desta primeira carta. Estamos encerrando hoje a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, e iremos iniciar uma próxima sequência agora na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, quando vamos dar continuidade para o entendimento de Paulo na direção do Senhor Jesus, do Espírito Santo de Deus, para o cuidado daquela igreja ali em Tessalônica.
Então, a partir da segunda carta de Paulo, nós vamos ter esse entendimento da continuidade, do cuidado do Senhor e do Espírito Santo de Deus para aqueles irmãos em Cristo ali em Tessalônica, que nós podemos muito bem tirar proveito para nós hoje, cristãos de Itaituba, cristãos que viemos de vários outros lugares, ou quem sabe de outras igrejas, mas que nós, todos nós, somos de Cristo Jesus, portanto, devemos nos apegar à palavra do Senhor para que nós possamos ter esse direcionamento de Deus em nossas vidas e assim proceder conforme o seu querer e efetuar. O título da mensagem de hoje fala a respeito do testemunho cristão. O testemunho cristão que nos dá o direcionamento de uma vida que agrada ao Senhor, que alegra o coração do Senhor e que traz, logicamente, dentro do proceder cristão, dentro de um testemunho verdadeiro, uma vida do qual o resultado será bons frutos, ou seja, será uma vida que o resultado das nossas ações, o resultado das nossas palavras, o resultado das nossas atitudes vão trazer alegria para o nosso coração, né? Porque nós bem sabemos que tudo aquilo que nós fazemos, nós colhemos o fruto daquilo que nós fazemos. Se nós plantamos maus frutos, nós vamos colher também maus resultados, né? Nós vamos colher maus resultados. Eu acho que eu me troquei as palavras aqui. Se nós plantamos semente mais, né, logicamente nós vamos também ter frutos ruins acerca do resultado das nossas ações. Então, durante toda a carta de Paulo, essa primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, Paulo exorta os irmãos. Paulo queria saber como estava aquela igreja que fora plantada, que fora ali aberta em Tessalônica, e Paulo deu algumas instruções de modo assim muito rápido, e saiu de Tessalônica por causa da perseguição, e de longe queria saber como é que estava aquela igreja, né? E sendo impossibilitado de ir até aquela igreja lá, ele manda Timóteo para que faça essa interação de saber como é que estava aquela igreja, como é que estava o dia a dia daqueles irmãos, e Timóteo volta trazendo o relatório para Paulo, e Paulo se alegra, escrevendo essa carta aos Tessalonicenses, vendo como é que eles estavam, e ao mesmo tempo elogiando e exortando os irmãos para que eles buscassem se aprimorar mais e mais. Ou seja, o entendimento que Paulo dá é o seguinte, é que mesmo que eles estivessem dando um bom testemunho, eles não deviam se acomodar, né? É como você diz, não, já estou fazendo minha parte, eu vou ficar por aqui mesmo. Não, Paulo exortava eles para que eles fizessem mais, muito mais, né? E assim, o resultado para eles lá seria melhor, coisas melhores ainda, né? Coisas melhores ainda. Então, Paulo, desde o início, muito sábio em suas palavras, né? Primeiro ele faz aquele elogio para os irmãos verdadeiros, um elogio verdadeiro, e depois Paulo vem e diz, olha, muito bom, agora vocês têm que procurar ser mais, né? Então Paulo vem durante toda a carta, falando a esse respeito, dessa forma, agindo dessa forma. E aqui, no final, vamos dizer que Paulo faz um resumo final dessa exortação, pontuando vários pontos acerca do testemunho que eles deveriam ter, né? É como se Paulo falasse um assunto, detalhasse, falasse para eles lá, e no final, para que eles não esquecessem, Paulo lá diz, olha, a respeito disso, Paulo fala resumidamente do que eles como deveriam proceder. E é exatamente isso aqui que nós vamos pegar agora, fazer esse resumo final dessa carta de Paulo e ver quais são as orientações de Paulo, o que ele mais frisou aqui nesse resumo, que era importante para os Tessalonicenses.
E eu espero que sirva de exemplo para nós, para que nós também possamos crescer, né? Aqui Paulo exorta os Tessalonicenses para uma vida cristã verdadeira, um testemunho verdadeiro, conforme o Senhor espera de nós. Mas é um testemunho que Paulo exorta para que eles sigam, que serve para todos, para que nós tenhamos verdadeiramente uma vida conforme o Senhor espera de nós, tá certo? Então, eu vou falar aqui cada ponto aqui, tá certo? E vou dar algumas referências, caso você queira anotar bem, se não, não se preocupe, eu posso passar a referência depois, para que a gente não perca tempo. A leitura que compreende esse final dessa carta de Paulo, vai do versículo 12 até o versículo 24, que nós lemos agora há pouco aqui. Então, nós vamos falar até o versículo 22, né, que é a compreensão da exortação de Paulo. E Paulo começa a falar de como, né, eles deveriam atentar para esse proceder cristão, esse testemunho cristão que serve para nós. Versículo 12 e 13, Paulo vai dizer para nós: honre os seus líderes. Honre os seus líderes. Paulo vai falar para nós, tá? E o que é que diz o versículo 12 e 13? Irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, os que presidem no Senhor e os admoestam. Tenham essas pessoas com a máxima consideração, com amor, por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz com os outros, né? Vivam em paz com os outros. Então, Paulo, nesses 2 versículos aqui, ele nos fala isso. E o resumo desses 2 versículos aqui, ele está dizendo assim: honre os seus líderes. Quem são os nossos líderes? São todas aquelas pessoas que o Senhor constituiu sobre nós, na igreja do Senhor. Os nossos pais são os nossos líderes também, né? Os nossos professores são os nossos líderes também. Os nossos patrões são os nossos líderes também. Os mais velhos são os nossos líderes também. Os nossos avós também são os nossos líderes. Mas Paulo faz aqui uma puxada, vamos dizer assim, ele faz um enfoque para os nossos líderes espirituais, né? E na igreja do Senhor, nós temos que entender que nós temos também a nossa liderança cristã. Não é somente o pastor, não é somente o diácono, não é somente o evangelista, não é somente aquele que tem essas consagrações, não. É o líder de grupo, é o líder de departamento, é o líder da escola, é o líder da sala das crianças, é o líder que está sobre qualquer outra pessoa, né? Essas pessoas são os líderes e nós devemos tratá-los com honra. É o que diz a palavra do Senhor, né? Então Paulo, nesses 2 versículos, pede que nós tenhamos grande apreço, ou seja, que nós os honremos, né? Os que trabalham entre nós, ou seja, os que foram escolhidos pelo Senhor, para nos guiar e também ensinar, né? Então, o detalhar desses 2 versículos diz que nós devemos honrar primeiramente porque eles foram chamados por Deus, porque a palavra de Deus nos diz que toda autoridade ela é constituída por Deus, tá? Pastor, quer dizer que o meu professor da escola bíblica dominical, ele é autoridade por mim? É uma autoridade constituída por Deus, mesmo que seja por um período de 1 ano, 2 anos, que seja, entendeu? Ele é o seu líder espiritual e você tem que honrá-lo, não importa quem é, não importa o cargo que ele exerça, nós temos que honrá-lo. Por quê? Porque ele foi escolhido por Deus. Se nós lermos 1 Timóteo 4:10, nós vamos entender que nós devemos honrar, porque essas pessoas trabalham
arduamente. Os nossos líderes, eles trabalham arduamente. Aqueles que foram chamados, aqueles que exercem a sua função, aqueles que exercem os seus cargos de liderança, tá? Nós temos que honrá-los. 1 Timóteo 4:10 vai falar assim que nós temos que honrá-los pelo trabalho que eles fazem, e muitas das vezes é um trabalho árduo. Por quê? Porque tem que lidar com pessoas, nós temos que nos desdobrar para que aquelas pessoas sejam moldadas conforme a palavra, e várias outras situações, às vezes por falta de alguma coisa, às vezes algo que não está de acordo, é um trabalho árduo, e às vezes nós trabalhamos com a mente, é um trabalho mais pesado do que trabalhar fisicamente carregando pesos. Então, os nossos líderes, os verdadeiros líderes espirituais, sejam eles quais forem, nós devemos honrá-los, porque eles trabalham arduamente. Mateus 20, do versículo 25 ao 28, diz que nós devemos honrar essas pessoas, porque eles servem a outros, né? Nessa passagem aqui, o Senhor reúne os seus, né? Que eles queriam, cada um parecer mais, ser mais que o outro, né? Aí o Senhor Jesus dá uma lição neles, diz, olha, vocês não são como as pessoas que são líderes seculares, porque eles estão sobre as outras pessoas. Não, se vocês querem ser alguém, vocês têm que servir aos outros, ou seja, você tem que pensar em ser menor, né? Então Mateus 20, do 25 ao 28, diz que nós devemos honrar, porque eles servem às outras pessoas. Poxa, o meu líder, eu devo honrar, porque ele está ali para me servir. Meu líder está ali para servir as outras pessoas. Romanos 16, do 1 a 2, vai dizer que nós temos que honrar essas pessoas, porque eles zelam por todos nós. Se você ler Romanos 16, do 1, versículo 1 e 2, vocês vão ver que os líderes, eles zelam por nós no cuidado da oração, né? Eles se preocupam com a nossa vida, eles oram por nós. Se você está abatido, ele ora para que você se alegre. Se você está feliz, que ore para que você mantenha aquela felicidade. Se você está precisando de algo, ore intercedendo por aquelas pessoas. Então, é um cuidado espiritual, não somente com a oração, mas também em todos os detalhes. E aí, meu irmão, como é que você está? Não, eu estou ruim. E se eu tenho algo que eu possa fazer, ou então que eu conheça alguém que possa fazer para aquele irmão alguma coisa, então eu faço isso, né? Então, nós devemos honrar os nossos líderes, porque eles cuidam de nós. Os verdadeiros líderes cuidam de nós, em oração, em todos os sentidos. Atos 20, versículo 31, vão dizer que nós devemos honrar os nossos líderes, porque eles dão orientações para nós, né? Eles nos admoestam, eles corrigem os nossos erros morais e os nossos erros doutrinários, eles estão ali para nos ensinar. Então nós devemos honrá-los, né? O professor de escola bíblica dominical, eles nos ensinam doutrinariamente o que é que nós devemos fazer. O pastor ensina com a palavra o que é que nós devemos, como nós devemos ser. E todos os nossos líderes, muitas das vezes, chegam com nós, chegam com cada um de nós, às vezes pegam pesado, se assim for, tá? Porque eles precisam nos admoestar. Admoestar é corrigir, admoestar é chamar atenção, né? Então, eles estão lá para zelar por nós, na orientação da palavra. Então, a avaliação que nós temos que fazer com relação aos nossos líderes é, diante do mandamento que nós devemos honrar os nossos líderes, nós estamos cumprindo com a nossa parte? Nós estamos cumprindo? Porque nós temos que pensar acerca desse honrar, né? E honrar sem se importar com o grau de hierarquia. Eu vou honrar o pastor, mas o meu professor de EBD, não, porque, não, é o meu irmão. Não importa o grau de hierarquia, tá? Eu tenho que honrar. Não importa quem seja, tá? Às vezes nós queremos dar honra porque eu sou muito chegado de uma pessoa, né?
aquela pessoa eu não sou muito chegado, então eu não vou honrar, não importa qual é o grau de hierarquia que ele esteja, né? Então, aqui, o que a palavra nos exorta é que nosso honrar não deve ser coisa pessoal, tá? Não importa se eles nos exortam, corrigem ou elogiam, nós temos que honrar de qualquer forma. Se eles nos exortam, é porque eles querem nosso bem. Se eles nos corrigem, é porque nós estamos errados em algo. Se eles nos elogiam, é porque nós estamos procedendo bem. Então, não importa se é um elogio, se é uma exortação, se é uma correção. Nós devemos honrar e sempre se agradar dos nossos líderes, porque eles querem o nosso melhor, né? A própria palavra diz que o bom pai que ama seu filho, corrige, né? Corrige o filho. Então, é um amor que nós devemos, em todas as situações, honrar os nossos líderes. Então, o maior problema é que, na questão da honra, é que, às vezes, por causa de uma exortação, por causa de quem é a pessoa, às vezes por causa da hierarquia, nós queremos filtrar e achar que é somente até certo ponto que nós devemos honrar. A partir dali, a pessoa me chamou a atenção, não, eu vou ficar chateado, já não vou falar com aquela pessoa e tudo mais. E não pode ser assim, tá? Não pode ser assim. Nós temos que entender que se nós estamos numa caminhada cristã, principalmente da nossa santificação, nós temos que entender que nós podemos falhar em muitas coisas, né? Nós estamos aprendendo todo sempre. Eu estou aprendendo todo sempre, né? Eu, como pastor, posso errar, posso falhar, né? Então, se vier um outro pastor, de repente, pastor, ele não é assim. E, né, eu devo baixar minha cabeça, né, e entender. Então, não importa qual seja o elogio, não importa qual seja a hierarquia, não importa o que ele é, nós devemos honrar. Esse é um testemunho que nós devemos procurar cumprir, dar um bom testemunho, honrando os nossos líderes. Segundo, versículo 14, tá? Façam tudo o que deve ser feito. O versículo 14 vai dizer assim: também exortemos vocês, irmãos, a que admoestem os que vivem de forma desordenada, consolem os desanimados, amparem os fracos e sejam pacientes com todos, né? Aqui o negócio já aperta mais um pouquinho acerca do nosso testemunho que nós devemos dar acerca do nosso proceder cristão. Nós temos que fazer tudo o que tem que ser feito, tá? Não importa. Às vezes, para a gente não ficar indiferente, ou então para a gente não magoar o irmão, para a gente não ferir o irmão, para não criar um clima ruim, a gente quer se abster de certas coisas, né? Se é para chamar atenção, se é para elogiar, vamos lá abraçar o irmão. Aí, às vezes, quando é para chamar atenção, a gente quer, não, eu prefiro que o pastor faça isso, eu prefiro que o fulano de tal faça isso, eu não quero me envolver, né? Não quero me envolver. Mas não é isso que a palavra está falando. Ele está dizendo assim, ó, façam tudo o que tem que ser feito, tá? Ele diz aqui, Paulo, também exortamos vocês, irmãos, que admoestem os que vivem de forma desordenada, consolem os desanimados, amparem os fracos e sejam pacientes com todos. Paulo aqui diz, admoestem, avisem, censure, repreenda, sugira os que vivem de maneira desordenada, tá? Desordenada, essa palavra desordenada no original, eles vão falar, ele vai nos dar um entendimento que são aqueles que não fazem o que é para fazer, tá? Não fazem o que é para fazer. São os, como se fossem desertores, né? Você tem um militar que é para ir para as fileiras de um combate, alguma coisa assim, e o cara vai lá e se torna um desertor. Ele não cumpre aquilo que ele faz, tá? Vive de maneira irregular, são desobedientes. A gente dá uma orientação para a pessoa não cumpre, é desobediente, né? Desobediente. E aqui ele dá um exemplo, né, que os gregos admoestavam os que não se apresentavam para o trabalho. Os gregos vinham lá, né, fazer aquela convocação
né? Aquelas pessoas para vir fazer algo ali, seja na igreja, fosse lá em casa, alguma coisa assim, e eles não viessem, né? Então, os gregos iam lá e admoestavam, chamavam atenção, corrigiam e tudo mais, né? Então, se tem alguém que não está procedendo, nós temos que dar essa orientação, chamar a atenção, né? Chamar a atenção, logicamente com carinho, com palavras corretas, seja em casa, seja na igreja, seja no trabalho, né? Meu irmão, não está fazendo certo, chama a pessoa, né? E, logicamente, como diz as orientações que nós devemos proceder, se é para elogiar, elogie publicamente. Agora, se for para chamar atenção, chame a pessoa à parte e diga: meu irmão, você não está fazendo a coisa correta. Seja lá quem for, né? Chame a pessoa, porque você vai estar ajudando aquela pessoa, você vai estar cumprindo o seu papel, né? Então, assim, nós devemos ser como cristão. Paulo também fala que nós devemos consolar os desanimados, aqueles que estão entristecidos por algum motivo, né? E nós devemos também amparar os fracos, aqueles que não têm poder econômico ou social, aqueles que estão numa situação abaixo, estão passando por necessidades. Nós devemos amparar essas pessoas, consolar aqueles que estão entristecidos por algum motivo, perderam um ente querido, estão entristecidos porque algo não vai bem na família, alguma coisa assim. Nós devemos consolar essas pessoas, chegar e de alguma forma tentar consolá-los na palavra, dando um ombro, um ouvido, uma orientação, alguma coisa assim, né? Nós devemos chegar com essas pessoas. Nós não podemos de maneira nenhuma dizer assim: olha, o teu problema não me interessa, eu já tenho os meus problemas, vou cuidar da minha vida, não importa quem você é. Não, nós devemos consolar e amparar essas pessoas. Então, dentre as pessoas que precisam de consolo, dentre as pessoas que precisam ser amparadas, e principalmente aquelas pessoas que precisam ser exortadas, admoestadas, que precisam ser chamadas a atenção, que muitas vezes essas situações tiram a nossa paciência, nos tiram do sério, né? Paulo fecha o versículo dizendo assim: olha, sejam pacientes com todos, né? Sejam pacientes com todos. Minha mãe, diante dessa situação que nós estamos passando, essa questão pandêmica, né? Muito preocupada com relação a quando isso vai acabar, ao cuidado dela mesmo com tudo mais, e a todo tempo tem que estar lá: seja firme, confiante, tenha fé, seja firme. E sempre eu dou essa palavra praticamente todos os dias quando eu falo com ela, né? Não posso de maneira nenhuma perder a paciência, né, com a pessoa tem um jeito de ser, tem algo que pesa nela que não tem a mesma força que eu tenho, então nós temos que estar ali amparando, consolando, fortalecendo, e se for o caso, admoestar que faça isso. Mas, acima de todas as coisas, ser paciente, né? Ser paciente. Eu perdi a paciência. Não, meu irmão. Paulo está dizendo aqui: seja paciente com todos. Não importa a situação. Não importa a situação de maneira nenhuma. Sejam pacientes. Não importa a condição, não importa a situação, não importa nada. Nós temos que dar um bom testemunho sendo pacientes. Gálatas 5:23 vai dizer que nós temos que ter mansidão e domínio próprio, tá? Às vezes a gente chega em casa, encontra uma situação, a gente solta o berreiro, perdeu a paciência, acabou, não tenho mais paciência. Ou no trabalho, às vezes a gente perde a paciência, em todo lugar, também na igreja. Não pode ser assim. Tem que falar todo o tempo: sejam pacientes, sejam pacientes. O cristão em si, aquele que é espiritual, ele tem domínio próprio.
ele se controla, tem mansidão, ele é temperado com mansidão no seu coração, né? Ele é o espiritual. Agora, o que não é espiritual vive a explodir, vive a gritar, vive a ser o contrário daquilo que Paulo está dizendo para nós. Exorte, mas com paciência. Console, mas com paciência. Ampare, mas com paciência, né? Então o espiritual, ele sabe trazer a mansidão, né? Até essa palavra, até esse entendimento de mansidão, Paulo fala, a palavra de Deus também nos fala acerca disso, né? Que a palavra branda desvia o furor. A situação pode estar fervendo, pegando fogo, as pessoas estão tirando sua paciência. Tenha paciência, porque a sua mansidão vai trazer a brandura do momento e tudo mais. Terceiro, faça sempre o bem. Aqui mora o perigo, né? Versículo 15, tenham cuidado para que ninguém retribua os mal aos outros por mal. Pelo contrário, procure sempre o bem, uns com os outros, e o bem para todos, né? É como se fosse até repetitivo aqui, né? Procure sempre o bem, uns dos outros, e o bem de todos. O que é esse entendimento que Paulo está falando aqui? Tá? Ele começa dizendo aqui, no versículo, né? Tenham cuidado. Tenham cuidado. Por quê? Porque no normal, o ser humano carnal, o ser humano pecador, no seu normal, ele é tendencioso a pecar, tendencioso a falhar, tendencioso a cometer erros. Esse é o normal de cada pessoa. É o normal. Mesmo aquele que é cristão, mesmo aquele que é pastor, mesmo aquele que exerce alguma autoridade eclesiástica, né, que da onde é que é para vir um testemunho verdadeiro, né, se ele não se atentar, se ele não tomar cuidado, né, ele vai perder o controle e vai proceder mal. Vai proceder mal. Então, Paulo começa aqui com essa palavra: tenham cuidado. Tenham cuidado. Ou seja, se esforce, seja sempre, faça sempre o bem. Faça sempre o bem. Não importa, tá, qual seja a situação, porque quando é que nós estamos propensos, tá? Quando é que nós estamos propensos a não exercer o bem? Primeiro, quando a gente não toma cuidado, né? A gente tem que manter o cuidado para sempre fazer o bem, está sempre ali, alinhado, fazendo o bem, né? Mas mesmo tendo esse cuidado, às vezes nós somos confrontados com situações que podem nos desbancar, né? Que vem para nos provocar, alguém que vem com o intuito de causar um prejuízo em nós, alguém que vem com o intuito, às vezes, de proferir uma palavra que nos machuca, dói no nosso íntimo, nos chama disso, daquilo que não é verdade, né? Às vezes a pessoa vem cheio de ira e de inverdades para nos atingir, né? Tu és isso e aquilo outro. Meu irmão, tenha cuidado. Não retribua o mal por mal. Faça sempre o bem, tá? Então, tenha cuidado de sempre andar alinhado com o bem, e em situações de confronto, você não retribuir o mal por mal. Faça sempre o bem. Faça sempre com bem. Sempre o bem. Jesus condena toda retaliação. Como assim, pastor? É porque se nós tentamos sempre proceder fazendo o bem, o que é certo, sempre proceder fazendo o que é certo, né? Vai vir situações que vêm para nos confrontar ou para nos desbancar, e diante dessas situações nós somos impulsionados a querer apagar com a mesma moeda, ou então, para não ficar por baixo, a gente tentar
proceder da mesma forma. Se assim nós fizermos, nós vamos estar nos igualando com a outra pessoa. Nós temos que sempre manter naquele patamar de fazer sempre o bem. Sempre o bem. Não importa. Mateus 5, do 38 ao 48, Jesus faz uma lista de várias coisas que podem exatamente trazer um confronto para nós e que nós somos testados a proceder de maneira correta. Nesse intervalo do 38 ao 48 de Mateus 5, Jesus começa falando daquela assim, olha, olho por olho, dente por dente, né? Como era no Antigo Testamento, da forma que a pessoa fazia algo, da mesma forma a outra pessoa procedia para, né, esforrar daquela situação. Jesus disse, olha, não é assim que vocês têm que proceder, tá? Quando você recebe um tapa na face, na cara, o que é que Jesus diz? Vira a outra face, para que a pessoa possa, né? Mas nunca, quando ela te bater, vá lá e revide. Então são situações complicadas. Imagine vir alguém e lhe dar um bufetão. Ao invés de você revidar, Jesus quer que você vire a outra face para a pessoa, né? Outra situação aqui, se a pessoa vem e lhe processa por algum motivo, e muitas das vezes indevido, você fica revoltado. Como é que pode a pessoa querer entrar com um processo contra mim, forjando algo, né, e a pessoa está sendo ali inquirida para vir num processo judicial, e você tem que se comportar, né, e sempre fazer o bem, fazer aquilo que é certo, o contrário daquela atitude daquela pessoa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, não vou, não. Ande outra, vá 2, né? Jesus fala isso aqui. Não se recuse a dar nada quando alguém te pedir. Ah, não vou dar porque fulano de tal não merece. Não vou dar porque ele é isso, aquilo, outro. Nós temos essa tendência, né? Às vezes é normal. E amar os nossos inimigos. 4, seja autêntico como igreja do Senhor. Autêntico, seja autêntico. Estejam sempre alegres, versículo 16 a 18. Estejam sempre alegres, orem sem cessar, e em tudo dei graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. O cristão não é para viver uma vida entristecida. Não importa a situação, não importa a circunstância, não importa o momento, não importa o que você está passando. O cristão não é para andar entristecido. Tudo tem um propósito. Tudo existe um propósito de Deus na nossa vida. Mesmo que seja para nos corrigir. Mesmo que seja para nos colocar no lugar certo. E às vezes isso é ruim, isso dói, mas não é motivo para nós andarmos entristecidos. Tá? Tentar enxergar, uma vez conversando com Pedro, Pedro disse assim, meu irmão, tente olhar a coisa boa, né? O lado bom da situação, né, Pedro? Né? Em toda situação ruim, nós devemos tentar enxergar o lado bom da coisa. Entendeu? Ou então entender o proceder de Deus na nossa vida. Então, nunca andar entristecido. Né? Então, estejam sempre alegres. Versículo 16. Orem sem cessar. Orem sem cessar. E aqui, Jesus nos dá umas orientações acerca desse orar sem cessar. Em Lucas 18, versículo 1, Jesus diz, numa parábola, nunca desanimem. Na questão de oração, nunca desanimem. E o que é desanimar, que ele fala aqui? Está completamente desanimado, ou então esgotado, exausto, aquela pessoa que já não aguenta mais orar, não conseguiu alcançar os seus objetivos, já não tem mais forças para orar.
às vezes está tomado de uma situação, de uma necessidade, de algo ruim, e a pessoa tem que combater aquilo em oração para se fortalecer, ou então para alcançar uma solução naquilo, pedindo a intervenção do Senhor, pedindo o milagre do Senhor, pedindo que o Senhor haja, né? Mas o Senhor tem o tempo dele, tem a maneira dele de agir, e às vezes nós estamos enfadados, entristecidos, exaustos, até mesmo na nossa condição física, né? Nós chegamos em casa exaustos e também não temos mais forças para orar. Não desanimem. O Senhor quer que nós oremos constantemente. Paulo, em Romanos 12 diz que nós devemos perseverar na oração, ou seja, ser constantes, cuidadosos, né? Nós devemos escolher um lugar e manter uma rotina de oração, manter a disciplina, né? Às vezes a gente levanta de manhã, ora, Senhor, poxa, obrigado, toma conta de nós, nos guarda, nos protege, tudo mais. Quando é na manhã seguinte, já não ora mais, né? A gente vai dormir, a gente ora, né? A gente vai dormir, ora, Senhor, obrigado, tal, né? Quando é na noite seguinte, já estão cansados, só faz jogar na cama e dorme, né? Não ora. Isso já aconteceu várias vezes comigo. Então, nós temos que manter uma rotina, uma disciplina de oração. Então, Paulo fala, perseverem na oração. Efésios 6,18, Paulo diz que nós devemos orar em todo o tempo, no Espírito, todo o tempo. Se você está no trabalho, se você está em casa, se você está na igreja, se você está na rua, se você está dirigindo, se você está trabalhando, está na escola, cuidando dos filhos, não importa, esteja todo o tempo orando no Espírito, ou seja, pedindo a orientação de Deus. Senhor, me diz o que eu devo fazer. Senhor, me mostra. Há uma situação difícil, uma decisão que eu tenho que tomar. Senhor, o que eu faço, Senhor? Me mostra, pelo amor de Deus. Senhor, me diz o que eu devo fazer. Sim ou não? Eu vou ou não? Eu fico? Vou? Como é que eu faço? Orando todo o tempo no Espírito. Paulo diz também, com todo tipo de oração, súplica, agradecimento e tudo mais, estejam todo o tempo orando, né? Vigiem também em perseverança e orem por todos. Orem por todos. Que nós temos o costume somente de orar por nós. Nós começamos, Senhor, porque eu preciso disso, Senhor, porque não sei o quê, Senhor, porque eu, porque não sei o quê. Não, vamos lembrar dos outros. Orem também pelos outros. Perseverem em oração pelos outros. É muito bom a gente se preocupe em orando pelos outros, porque nós também somos abençoados quando oramos pelos outros. Quinto, não apaguem o Espírito. Versículo 19, que é as mesmas palavras, não apaguem o Espírito. Ou seja, para a gente não extinguir o dom, aquilo que o Espírito Santo nos deu, quando nós recebemos o Senhor Jesus na nossa vida, nós somos selados com o Espírito Santo de Deus, né? Nós somos movidos a viver uma vida alegre, direcionada pelo Espírito Santo, uma vida perfeita, uma vida na direção do Senhor, mas às vezes nós estamos desanimados, esquecemos, até mesmo com as nossas atitudes pecadoras, deixamos de lado o Espírito Santo, né? Esquecemos aquilo que nós somos, que nós éramos e tudo mais, e Paulo nos exorta, não apague o Espírito Santo, não apague o Espírito em vocês. 2 Timóteo 1,6 vai dizer, por essa razão, venho lembrar-lhes que reavive o dom de Deus que está em vocês, que foi dado através da imposição de mãos, né? Paulo está falando aqui para Timóteo, lembra que nós consagramos você por imposição de mãos, né? Ali você recebeu o poder de Deus ali, então não se esmoreça, lembre-se sempre disso, né? Lembre-se sempre disso. Versículo 20, não despreze as profecias, aquilo que Deus fala no nosso coração, coloque em prática, aquilo que Deus fala aos nossos corações, às vezes para falar para alguém, né? A gente tem alguém em mente em oração, a gente lê a palavra, vem uma palavra, não desprezem as profecias,
a palavra de Deus, falem a palavra de Deus. Versículo 21, e examinem todas as coisas, retenham o que é bom, né? E nós possamos ser sempre abundantes naquilo que nós estamos fazendo para o Senhor, mas ter o cuidado de saber qual é a fonte que nós estamos bebendo, o que é que nós estamos ali recebendo de instrução e tudo mais. Devemos ter cuidado acerca disso, né? Versículo 22, encerrando, abstenham-se de toda forma de mal. Abstenham-se de toda forma de mal. Fujam de toda e qualquer situação do mal, da má aparência, do mau testemunho, do intuito de falar palavras indevidas, de dar um péssimo testemunho através do procedimento de coisas erradas e do mal na nossa vida. Abstenham-se de toda forma do mal. Abstenham-se, né? Abstenham-se. Tem uma roda de pessoas ali que está a falar mal das outras pessoas, que está ali a zombar das outras pessoas, estão ali numa rodada de pecado. Abstenha-se dessas pessoas, né? Abstenha-se. Saia de toda e qualquer situação que possa trazer o mal para você. Se você é fraco para algumas coisas e ali tem aquela tentação, não chegue perto daquilo. Siga por outro caminho. Eu li algo interessante, né? Acerca das tentações. As tentações não vêm para nós para nos fazer cair, ou implantar em nós algo que nos faça cair. A tentação nada mais é do que aquilo que nós já temos dentro de nós mesmos, né? Então nós temos que entender aonde nós somos fracos e tentar evitar que aquilo venha para nós para nos fazer cair ou então proceder de maneira errada. Então, diante de todo esse conselho aí, Paulo nos dá nessa carta dos Tessalonicenses, que nós possamos colocar em prática na nossa vida, porque o fruto, o resultado das nossas ações vão trazer coisas boas para nós, e nós possamos pensar assim, né? Que nós possamos chegar em casa, que nós possamos fazer uma leitura do versículo 12, do capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, do versículo 12 até o 24, que nós possamos ler cuidadosamente todos esses versículos e ver aonde é que nós estamos errando, se é que nós estamos assim errando, né? E nos fortalecer, para que nós possamos fazer conforme a vontade do Senhor. Alegrar o coração do Senhor e também trazer bom resultado para nossas vidas. Amém, irmãos? Tá?